Boa noite, gente. Deixa eu descer isso daqui. Tem alguém que está visitando a gente hoje? A gente pode conhecer você, se você estiver visitando a gente? Tem, seja muito bem-vinda. Tem mais uma, duas, três. Ó, quem está perto aí, dá um aperto de mão, né? Um abraço, diga seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Aproveite para cumprimentar o seu amigo do lado aí também, que talvez tenha algum tempo que você não veja. Você que está visitando a gente quer te convidar para participar de uma das nossas células também, nossos grupos que se reúnem ao longo da semana. Então, você pode perguntar para qualquer pessoa aqui, vai saber te indicar, te dizer algum grupo para você poder participar e estar junto com a gente também ao longo da semana. Vai ser muito legal ter vocês nos nossos grupos também. Queria reforçar o aviso do Gabriel sobre o GYM, né, o Global Youth Movement, que é uma organização que visa juntar todos os jovens, toda a juventude do mundo, para que nós alcancemos o mundo para Jesus nessa geração, na nossa geração. E aí, uma vez por ano, tem esse evento que junta toda a liderança, todos os jovens, para a gente poder receber de Deus, para a gente poder ser incentivado, impulsionado pelo Espírito Santo para cumprir essa missão. E ano passado foi em Belo Horizonte, a gente esteve lá com algumas pessoas da igreja, foi muito bacana. E dessa vez, esse ano está aqui, está do nosso lado, né? Não precisa ir para longe, é ali no Recreio, né? Então, bem tranquilo para quem está de férias, quem não está, se conseguir aí uma folga, alguma coisa assim, para a gente poder estar lá. E as inscrições pela internet, se colocar lá GYM, GYM 2019 lá no Google, você vai achar, né? E provavelmente seu líder de célula já recebeu também o link para inscrição, você pode pegar com ele. Então, já tem um grupo que já se inscreveu, que a gente vai para lá a partir da quinta-feira, quinta, sexta e sábado. E como o Gabriel falou também, de fato, vocês todos são muito importantes e vai ser muito bacana compartilhar o sábado que vem aqui com vocês, no dia do concílio, e à tarde e à noite. Como disse um amigo que eu convidei, se eu passar no concílio, à noite, o culto de consagração, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Opa, já deu, isso aí, amém. Pode abrir sua Bíblia lá em Atos 5. Atos 5, 14. Reforçando aí a festa na roça, né? No outro, sem ser sábado que vem, o outro, estaremos lá nesse grande evento evangelístico e de arrecadação de recursos, né? Para ajudar o nosso bairro. Então, vamos lá. Atos 5, 14. Antes da gente ler, nós estamos começando hoje aqui no Arena uma minissérie de pregações, né? Recordar é viver. Vocês receberam aí o vídeo, as fotos. A gente, para quem ainda não prestou atenção, nós estamos no primeiro Arena do segundo semestre de 2019. O tempo está passando, o ano está passando, já passou um semestre. Espero que você tenha passado aí em todas as matérias na sua faculdade, fechado o seu período, ou no colégio, que você esteja bem também, né, sem recuperação em vista. Então, é isso, mais um momento aí, mais um semestre começando, pessoas entrando na universidade, pessoas que transferiram a faculdade, né, muita coisa acontecendo, bacana demais. E é importante, de tempos em tempos, a gente parar para recordar, né? Recordar é viver. A gente precisa recordar aquilo que faz a gente ser impulsionado por Deus rumo aos propósitos dele. Então, em julho, nesse Arena e no Arena seguinte, que vai ser no dia da festa na roça, e aqui um spoiler que
é bem provável que a gente faça o Arena na praça, tá? A gente ainda está organizando, pensando, mas é bem provável, já que teremos o dia inteiro de festa ali na praça, a gente emendar com o nosso Arena ali também, né, na praça, fazendo um culto ali de adoração, de louvor a Deus, de evangelismo. Então, nesse mês de julho, é isso, vamos falar sobre recordar alguns pontos importantes. E já temos também algumas outras séries para depois. Em agosto, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos e o jovem de hoje. Então, já se prepare aí para outra série, né, que virá. Mas esse momento aqui em julho vai ser importante. Vai ser importante a gente recordar esses pontos. E eu quero que hoje a gente preste bastante atenção no que Deus tem a falar para a gente. Então, vamos ler aí Atos 5, 14 a 33 e depois 38 e 39, tá? Atos 5, 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam, estamos agora no 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. 38 agora, 38 e 39. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, nós cremos que o Senhor tem muito a nos falar através dela. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja agora preparando cada um dos nossos corações para recebermos a Tua palavra. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para receber, entender e aplicarmos, Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Vocês já ouviram falar daquele mito a pessoa que está andando no deserto, ela acaba andando em círculos? Alguém já ouviu falar isso? Uma pessoa sem direção, sem GPS, sem nada, sem nenhuma bússola, quando ela está andando por um lugar muito extenso, durante muito tempo, ela acaba voltando para o mesmo lugar. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Tem até um filme que eu já vi que relata isso, o pessoal no deserto tentando sair do deserto, e quando eles, depois de dias e dias andando, eles percebem que chegaram no mesmo lugar. Sabe, o que é interessante é que isso não é um mito. Em 2009, uns pesquisadores, eles fizeram um estudo sobre isso. Está publicado numa revista, na internet, essa revista aí, Current Biology, em 2009. Eles fizeram um estudo mesmo, colocaram pessoas numa floresta caminhando, e o propósito era: caminhe em linha reta, esse é o seu objetivo, vai em linha reta. E colocaram também algumas pessoas no deserto fazendo a mesma coisa. E eles queriam saber, é mito isso de andar em círculo ou é verdade? E aí eles estudaram, e aí os resultados são bem interessantes. Aqui, ó, a linha que está em amarelo, esse amarelo mais fraco, aqui é o pessoal que andou na floresta, tá? Em amarelo e laranja é o pessoal que andou com sol, tá? Tinha sol no momento que eles estavam caminhando. E azul é o pessoal que andou quando não tinha sol, estava nublado. E cada cor tem um amarelo mais claro, mais forte. Cada cor aqui representa uma pessoa. Olha que interessante. Os dois que andaram com o sol, eles andaram em linha reta, praticamente em linha reta. Na verdade, essa inflexão aqui é porque ele acabou saindo aqui da floresta, e aí a organização da pesquisa falou: volta para a floresta. Por isso que jogaram ele de volta para cá. Mas ele andou em linha reta, depois em linha reta. Esse aqui também andou praticamente em linha reta, né? Tinha sol durante o momento que eles estavam caminhando. E agora, a galera que andou quando não tinha sol. Olha só. E não era de noite, só não tinha sol. Era de dia, mas não tinha sol, estava nublado. Olha isso aqui, quanta curva que ele fez. Esse aqui. Esse outro aqui, esse aqui não está dando muito para ver, né? Está muito escuro. Mas foi isso que aconteceu. Voltas e voltas e voltas e voltas. Aqui a galera do deserto. E em vermelho, a galera que andou de dia. E aqui em azul, a pessoa que andou de noite. Nenhum deles andou muito reto, né? Mas o de dia andou um pouquinho mais do que o da noite, né? Que fez uma curva aqui, um quadrado praticamente. Agora aqui desse lado, pasmem, a galera que andou vendado. Colocaram uma venda nos olhos e botaram eles para andar. Olha essa confusão aqui. Eis aqui. E sabe o que é interessante aqui do resultado que foi alcançado com essa pesquisa? Quando você não tem nada que te guie, você acaba andando em círculos, né? Você acaba saindo da sua rota. Quando o pessoal que tinha o sol, eles acabaram utilizando o sol ali para se guiar de alguma forma. Né? A galera que tinha, pelo menos, não tinha sol, mas tinha olhos, pelo menos, eles ficaram confusos, mas muito menos confusos do que essa galera aqui que estava com os olhos vendados. Então, nós precisamos ver para onde nós estamos indo, nós precisamos ter alguma coisa que nos guie, que nos leve até lá. Sabe um resumo da conclusão aqui desse estudo? Tem lá na internet, se vocês colocarem lá o nome dessa revista, vocês acham. Resultados sugerem que desviar de um curso direto é o resultado do acúmulo de ruído no sistema sensório-motor, o qual, sem uma referência direcional externa, de fora, sem ser a própria pessoa, para recalibrar o sujeito para frente, pode levar as pessoas a andar em círculos. Então, se nós não temos algo que nos guie, os barulhos, os ruídos, as coisas, os problemas, as dificuldades, as coisas que surgem ao longo do nosso dia a dia fazem com que a gente perca a direção, perca o rumo. Por isso que é importante a gente, de tempos em tempos, a gente parar e refletir: para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Né? Onde eu quero chegar? O que pode me redirecionar para o caminho que eu quero ir? Que foi só uma curiosidade para ilustrar esse ponto. E é por isso que a gente está com essa série de minissérie de pregações, Recordar é Viver, relembrando aí do que
é importante para nos colocar no rumo, no caminho, na direção, no sonho, nos propósitos que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida. E aqui, atrás de nós temos, ou na frente de nós, a nossa visão e a nossa missão. Visão, honrar o Rei com toda a nossa vida. Missão, levar o reino para todas as pessoas, em todos os lugares. E é sobre essas duas coisas que nós queremos tratar em julho. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a nossa missão, para relembrar. Será que eu estou cumprindo a minha missão, a minha razão de existência, o mandamento, a ordem que foi dada para mim, ou eu estou andando em círculos, ou eu estou andando para frente e depois indo para o lado, ou eu estou andando num quadrado, né? O que está acontecendo com a minha vida? Isso nós estamos falando do nosso propósito espiritual, né? O propósito geral da nossa vida. E é claro que também tem os nossos propósitos específicos em termos de estudo, de faculdade, de namoro, de casamento, que também precisa de ter um alvo, um lugar a se chegar para que a gente também vá em direção àquilo, né? E a ideia hoje é a gente, com esse texto que a gente leu, com essa história magnífica aí dos apóstolos, a gente poder pensar um pouquinho, refletir e relembrar um pouco da nossa missão. O pessoal aí da mídia pode tirar o slide. Isso, show de bola, obrigado. E o que está acontecendo nesse texto que a gente leu aí? Né, é o trabalho, né, a aventura, essa epopeia dos apóstolos em levar, em pregar a palavra. Eles já tinham visto Jesus morrendo, Jesus ressuscitando, Jesus ascendendo, subindo aos céus. Eles tinham esperado lá em Jerusalém até receberem o Espírito Santo. Talvez isso esteja aí fresco na sua mente, porque foi o último livro que a gente leu no 1, 2, 3, a nossa leitura da Bíblia que a gente está fazendo. Já estamos em Romanos, acabamos Atos recentemente. E então eles tinham recebido o Espírito Santo lá no Pentecostes, estavam revestidos, cheios de poder, vivendo aquela comunhão impressionante da igreja primitiva. Eles tinham tudo em comum, eles vendiam as coisas para abençoar aqueles que tinham menos, e era aquela alegria, mas também com alguns problemas, e estavam ali, né, pregando, cumprindo o ID, a ordem que Jesus tinha dado para eles, né? E em meio a quê? Em meio a tudo tranquilo, em meio a um mar calmo, em meio a nenhum problema acontecendo, não, né? Várias perseguições, vários problemas, várias dificuldades, prisões, faltas, e eles tentativas de impedi-los de cumprirem isso, mas eles estavam indo. Então, com essa história, né, de muitos milagres dos apóstolos, de dificuldades, perseguições, a gente quer relembrar o que nos põe em movimento, o que nos faz caminhar no deserto, o que faz a gente caminhar, andar, correr na floresta, o que faz com que a gente permaneça no caminho certo e não fique dando voltas, e o que faz a gente aguentar os percalços, as dificuldades no caminho, e o que pode nos ajudar. Então é isso que a gente quer falar hoje. E olhando essa história dos apóstolos que a gente acabou de ler, muita coisa chama atenção. Talvez tenha chamado mais atenção sua, os milagres, né? O fato de que a sombra de Pedro curava os doentes, o fato de que os apóstolos foram presos, e aí veio um anjo e milagrosamente abriu o portão, e eles saíram e foram libertos daquela prisão. Ou então talvez o que chamou atenção foi o fato das conversões em massa que aconteciam ali. Muitas e muitas pessoas se convertiam e eram acrescentadas ali àquela família. Ou então as dificuldades que eles sofriam, né, o fato deles serem levados até as autoridades, serem questionados e serem torturados e pedirem para eles parar. Talvez essas coisas tenham chamado a nossa atenção ao ler o texto. Mas sabe qual é o ponto central aqui desse texto? É Jesus. Nada disso, os milagres, as perseguições, as dificuldades, as conversões em massa, nada disso estaria acontecendo se não fosse Jesus. Eles estavam sendo perseguidos por causa de Jesus, eles estavam pregando por causa de Jesus, eles estavam vendo milagres acontecerem porque Jesus tinha enviado o Espírito Santo para revesti-los, e os sinais os acompanhariam. Tudo só está acontecendo por causa do nome de Jesus. O que colocou os apóstolos em movimento, o que fez eles começarem a andar pelo deserto, pela floresta, no meio das dificuldades, foi Jesus. Foi o fato de Jesus ter vindo, morrido, ressuscitado, subido aos céus e enviado o Espírito Santo.
Nesse texto que a gente leu, por isso que a gente está começando com isso, sobre Jesus. Sobre Jesus. A gente vai falar sobre várias coisas sobre esse texto, mas a gente precisa começar sobre o centro, sobre Jesus. E quando Pedro estava ali frente a frente com as autoridades, elas disseram para ele assim: vocês querem tornar a gente culpado do sangue de Jesus. De fato, os apóstolos, eles pregavam isso: olha, vocês são culpados, vocês fizeram Jesus morrer, vocês estão com as mãos sujas de sangue pelo fato do Messias, Jesus, ter morrido. Sim, houve uma conspiração das autoridades para matar Jesus lá com Judas, deram dinheiro para ele, ele traiu Jesus, e aí depois ele foi lá para as autoridades, passou pela mão de Pilatos, Pilatos lavou a mão, ele acabou sendo morto por causa de toda essa conspiração das autoridades, né? E aí, quando as autoridades viram para Pedro e falam, é isso? Vocês estão dizendo para a gente que nós somos culpados do nome, da morte desse homem aí? O que Pedro fala? É isso mesmo, vocês são culpados. E que abre um parênteses, né? Para que coragem é essa de Pedro ali no meio, na frente de autoridades, pessoas que poderiam matá-lo, que poderiam prendê-lo, ele fala: é isso mesmo, vocês são culpados. E de fato, eles eram culpados, mas na verdade, de certa forma, os culpados pela morte de Jesus sou eu e você. Pelos nossos pecados, Jesus precisou morrer, precisou vir à terra. O Deus precisou se fazer homem para vir e morrer e pagar a pena que nós não poderíamos ter pago. Ele foi para a cruz para pagar o meu pecado, o seu pecado, o pecado que nós cometemos, foi pelos nossos erros. Eu e você, nós temos envolvimento na morte de Jesus. Se não fosse pelo pecado de Adão, que veio até nós, Jesus não precisaria ter morrido. Mas por causa do pecado de Adão que chegou, que veio, que vem até nós, Deus falou: alguém precisa pagar o preço. E não vai ser a humanidade, vai ser o meu filho, Jesus. Então eu e você, nós temos influência, de certa forma, na morte de Jesus. Ele sofreu sim, ele foi torturado, ele foi cuspido, ele foi rasgado, ele foi torturado das piores formas possíveis, carregou a cruz, colocaram a cruz de espinhos nele, ele foi colocado na cruz, pregaram a mão, pregaram a outra mão, pregaram os pés, a cruz foi levantada, aquele impacto todo no corpo dele, e ele ficou ali horas, né, sendo zombado, sendo cuspido, sendo furado com a lança, até que ele faleceu por minha causa, por sua causa, por nossa causa, por causa do mundo. Mas sabe, o texto fala, Jesus foi suspendido na cruz, mas ele foi elevado e exaltado à direita de Deus, como príncipe e salvador. É isso que o texto diz. Jesus foi elevado e exaltado à direita de Deus como príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Então, de um homem que estava sujeito às mesmas tentações que nós, Jesus, ele foi tornado um príncipe que governa com poder, com vida, que cria, que dá, que tudo domina. De um homem que foi trocado por um assassino, trocaram Barrabás por Jesus, né? Virou o quê? Veio um príncipe, um salvador, para dar a Israel o arrependimento e perdão de pecados. Para dar a Israel. Sabe, quem é, de fato, hoje, o verdadeiro Israel? Somos nós, eu e você. Lá em Romanos 2 diz que judeu, ou seja, né, os israelitas eram chamados judeus. Judeu não é aquele que é exteriormente, ou seja, que vem de uma das tribos de Israel. Ele é aquele que é judeu internamente. Aqui contar uma história. Quando eu estava no ensino médio, eu fazia o ensino médio junto com o curso técnico, lá em Volta Redonda. E aí, um determinado dia, eu estava sentado na minha cadeira, tranquilo, de boa, e aí chegou um garoto lá da sala, que era um dos mais zoadores, mais bagunceiros, ele virou para mim assim e falou: você é judeu? Aí eu falei: não, mas você tem cara de judeu. Então agora eu vou te chamar de judeu. E aqui eu estou contando para vocês aí um apelido que durou uns quase 3 anos no ensino médio. Judeu, era como eu era conhecido na minha sala. Ele começou a chamar, os outros começaram a chamar também, e aí foi.
Aí perguntavam, por que judeu? Não sei por quê, começaram a me chamar. Aí eu perguntei para ele, por que você está me chamando de judeu? Cara, não sei, você parece. Aí eu falei, cara, nessas horas é melhor a gente não dizer, né, não reclamar. Aí eu falei, tudo bem, pode chamar. E foi, aí depois acabou o ensino médio, acabou, né? Mudei, fui para a faculdade e tal, e aí vida nova, e aí faculdade foi sem apelido, graças a Deus, não teve apelido na faculdade. No máximo, João é um nome que dá muito apelido, né? John, Johnny, isso tinha vários, mas eram apelidos carinhosos, tranquilos, né? Marquinho, tinha uns que me chamavam de Marquinho também, mas aí já foi mais tranquilo. Gente, então quem aí tem algum apelido, cara, vai passar. Daqui a pouco você vai sair do colégio, daqui a pouco você vai mudar de amigos, vai ter novos amigos, e aí é isso, né? As coisas giram. E cara, não é que ele tinha razão, não é que esse amigo tinha razão, de fato, eu sou um judeu. Nós somos judeus espiritualmente. Nós somos o novo Israel. Jesus morreu por nós, para que o novo Israel, todos aqueles que creem em Jesus, formem a nação santa, a nação escolhida, a nação que Deus quer para que na eternidade esteja lá louvando, cantando, cultuando a Deus. Então, se alguém um dia te chamar de judeu, agradeça, é isso mesmo, sou mesmo, espiritualmente eu sou judeu. Então, essa mensagem é para o Israel, arrependimento e perdão para Israel, para nós que cremos no Senhor Jesus, ou para aqueles que ainda crerão. Então, essa mensagem é para trazer arrependimento e perdão para a sua vida. Jesus foi morto, foi crucificado e ressuscitou, e foi elevado à direita de Deus como príncipe e salvador para te dar vida, para salvar a sua vida. E Ele quer trazer salvação para a sua vida e para a sua família, se Ele ainda não trouxe. Hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de perdão, hoje é noite de aceitar o sacrifício, aquilo que Jesus fez por você, por mim, e não deixar que o sacrifício dele seja em vão. Jesus caiu para que você pudesse levantar, não para que a gente fique caído no nosso egoísmo. Jesus foi morto para que você pudesse viver, e não para que a gente continue mortos no nosso pecado. Ele foi castigado para que você pudesse ser curado, não para que você seja torturado pela sua mente ou pelo diabo que te acusa. Jesus teve a sua carne aberta, furada, para que você pudesse ter as suas feridas curadas e para que você leve cura para outras pessoas. No texto que a gente leu, Pedro fala assim, ele continua essa pregação que ele está falando, né, frente às autoridades sobre Jesus, que eles haviam matado, que havia sido suspendido e exaltado nas alturas com Deus. Pedro continua dizendo, nós somos testemunhas dessas coisas. Pedro falando isso de frente para as autoridades, eu sou testemunha, nós somos testemunhas disso, de que Jesus morreu, e que Ele ressuscitou, e que Ele foi exaltado. Sabe, as testemunhas, elas são muito importantes. Cadê os advogados e estudantes de direito aqui? Temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nossa, 8, muitos advogados. Vocês sabem da importância da testemunha, né, para um caso, para um julgamento, para uma decisão a ser feita. Mesmo quem não é advogado sabe, a gente já viu milhares de filmes aí, de séries, quem vê séries policiais aí também está acostumado com isso, né? As testemunhas, elas são extremamente importantes para esclarecer, elucidar um caso que está mal resolvido, comprovar alguma coisa, né? Quantos casos ao longo da história foram resolvidos porque tinha uma testemunha, tinha alguém que viu, tinha alguém que estava lá, tinha alguém que comprovou, tinha alguém que sentiu, tinha alguém para ir lá e dizer, eu vi, é isso, eu sinto, eu vivo, eu percebo, eu percebi e eu sei o que aconteceu. Eu encontrei uma definição sobre testemunhar num site jurídico na internet, e é muito interessante a forma como os advogados escrevem, né? Que às vezes a gente não entende nada, mas tudo bem. E ainda bem que tem eles para interpretar, né, para a gente, né? O que eles mesmos escrevem, né? Mas vamos lá, testemunhar significa presenciar, atestar, comprovar a veracidade de determinado ato. Em direito, o testemunho é o meio de prova que consiste na declaração de terceiro, de uma outra pessoa, né? Ou seja, uma pessoa diferente das partes envolvidas naquilo que aconteceu, a respeito de determinado fato. E aí eu tenho uma advogada em casa, minha esposa,
né? Então, não tem como enrolar. Percebe tudo. Então, mas também não tem nada para enrolar, né, amor? Não tem nada para enrolar. Então, estou falando aqui só de brincadeira. Mas, sabe, eu e você, nós somos as testemunhas do maior caso jurídico que já aconteceu nesse mundo. A substituição penal. A pena que era para nós cumprirmos, porque nós éramos culpados, outra pessoa pagou: Jesus. E quem é testemunha disso? Não é um crime, pelo contrário, é o contrário de um crime, é uma salvação, né? Nós somos a testemunha dessa salvação, eu e você. E agora, a liberdade, porque esse caso aconteceu, está disponível para todo aquele que crê. Aquele que era inocente pagou a culpa, Jesus. Aquele que era culpado, eu e você, nós fomos declarados inocentes. E uma vez que nós somos testemunhas disso, a gente não pode se calar. Você imagina o desespero de alguém que sabe que pode ser absolvido de um crime, sabendo que a pessoa que testemunhou não quer testemunhar a favor dela. Imagina um desespero. Não sei se alguém aqui já passou por alguma situação desse tipo. De você precisar que alguém comprove algum fato a favor de você e essa pessoa não querer falar, né? Nós somos as testemunhas disso e nós não podemos ficar calados. Pedro falou: olha, eu estou aqui na sua frente, autoridade. Eu sei que você pode mandar matar e prender, literalmente. Mas estou dizendo, eu sou testemunha e eu não vou me calar. Eu vou falar. Jesus foi morto e ele foi ressuscitado. E ele está agora à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós somos as testemunhas. Mas não só eu e você somos as testemunhas. Tem mais uma pessoa que é diferente de nós, que é testemunha. O Espírito Santo. O Espírito Santo é testemunha, e Pedro diz isso: nós somos testemunhas, e o Espírito Santo também, aquele que Deus dá, Deus concede aos que obedecem. E ele é testemunha de duas formas. Primeiro, ele testemunha para nós mesmos, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que interiormente nos convence e fala: olha, você é pecador, Jesus morreu por você, você precisa aceitá-lo. É ele que nesse momento, através dessa pregação, através da leitura da Bíblia, ou através do que outra pessoa já falou para você, é ele que está dizendo: olha, isso é verdade. Ah, mas a Bíblia é verdade? Quem vai dizer para você que é verdade é o Espírito Santo, porque é ele que convence, ele é a maior testemunha. E ele já convenceu, espero, creio, que todos nós aqui. Se tem alguém ainda que não foi convencido, o Espírito Santo quer te convencer nessa noite. Ele quer falar: sim, é verdade isso que você está ouvindo sobre Jesus. Ele morreu por você para te salvar. E ele é a testemunha nesse sentido de nos convencer, mas ele também é aquela pessoa que vai nos usar para convencer outras pessoas também. Ele é aquele que habita dentro de nós e que quando nós estamos falando, pregando, evangelizando outra pessoa, é aquele que nos usa para que o nosso testemunho seja válido para aquela pessoa e aquela pessoa acredite. Ele está dentro de nós e nos usa também como testemunha. E é ele que, ao longo de toda a nossa vida, vai testificar para nós que nós somos de fato filhos de Deus. Quando vier aquela dúvida: será que Deus é meu Pai? Será que eu sou salvo? É o Espírito Santo que vai testificar e dizer: sim, você é. Porque, como uma boa testemunha, é ele quem convence a nós mesmos do nosso crime. E nessa questão dele nos usar como testemunhas para convencer outras pessoas, a gente precisa lembrar lá de Atos 26, 28, quando Paulo está pregando perante o rei Agripa. E ele também está lá numa situação de perigo, numa situação de possível prisão, numa situação de possível morte, e ele está pregando ali, e aí depois de falar, o rei Agripa vira para ele e fala o seguinte: Paulo, você acha mesmo que em tão pouco tempo você vai me convencer a me tornar um cristão? Aí Paulo vira e fala: seja em pouco ou muito tempo, eu suplico a Deus que não só você, mas que todos os que me ouvem se tornem como eu, livres dessas algemas, livre do pecado. Então é isso. Ele pregou, com ousadia, com coragem. Aí vira a pessoa: é isso mesmo? Você está achando que você vai me convencer? Assim? Em tão pouco tempo? Em pouco tempo, ou em muito. O que eu quero é que você e todos se convirtam. E esse deve ser o nosso desejo: pregar,
Seja em pouco tempo, seja muito tempo, seja numa única conversa que você tenha com seu amigo, seja em 10, 20, 30, seja em 40 anos caminhando com alguém, que aquela pessoa se converta. Esse é o nosso desejo e esse é o desejo do Espírito Santo também. O que fez aqueles apóstolos continuarem se movendo no deserto, na floresta e permanecerem no caminho certo, sem dar círculos, foi o entendimento da missão deles, do propósito deles serem testemunhas disso que Jesus fez por nós. E testemunhar também tem a ver com obedecer. E aí Pedro, nesse texto que a gente leu, ele fala o seguinte, quando ele está falando da importância de testemunhar, lá perante as autoridades, é preciso obedecer antes a Deus do que a quem? Do que aos homens. Por que ele está falando isso para aquelas autoridades? Porque eles tinham proibido os apóstolos de pregarem. O texto fala assim, que as autoridades disseram para eles, olha, nós demos ordens expressas, ou seja, diretas, verídicas, verdadeiras, diretas para vocês, para que vocês não ensinassem nesse nome. Que nome? O nome de Jesus. Mas aí Pedro fala, olha, desculpa, negativo, eu tenho que obedecer a Deus, o que Ele pede, e não a vocês, não a homens como vocês. Eu preciso pregar, eu preciso falar, eu preciso testemunhar, eu tenho que fazer, porque Deus me mandou fazê-lo, porque eu sou testemunha e eu não posso me calar. Eu sou testemunha de algo que pode fazer o culpado, você, virar inocente. Você mesmo, autoridade, que está falando comigo. Eu tenho um testemunho que pode fazer você que é culpado virar inocente, por isso que eu não posso me calar. Se eu me calasse, eu estaria sendo injusto com você mesmo. Então, quando nós nos calamos perante os nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos porteiros, os motoristas de Uber que a gente pega, nós estamos ali perdendo uma chance de que aquela pessoa entenda que ela é culpada, mas que ela pode virar inocente. E aí, como é que a gente pode acabar obedecendo a homens e não a Deus com relação a isso? Quando a gente quer fazer parte da galera e a gente não quer ser excluído pelo que a gente pensa, pelo que a gente entende sobre a vida, sobre as drogas, sobre o sexo, sobre os estudos, sobre o trabalho, sobre família, sobre pai, sobre mãe, sobre namoro. E às vezes a gente acaba se calando porque a gente não quer ser excluído, com vergonha de ser zoado, de sofrer bullying, com medo dos embates, com medo das discussões, com medo das acusações, de ser excluído, de ficar sozinho, de querer ser politicamente correto para estar bem com todo mundo. Essas são coisas que podem fazer a gente querer obedecer aos homens e não a Deus. Só que às vezes esses homens a quem nós estamos obedecendo, às vezes somos nós mesmos. Às vezes é a você mesmo que você está obedecendo. Como? Quando você quer ficar na sua zona de conforto, tranquilo, em paz, né, ali com orgulho, pensando mais nos seus próprios interesses do que nos outros, né, pensando mais assim, poxa, eu vou ficar aqui, eu vou convidar essa pessoa para um café para poder conversar com ela, poxa, mas tem aquela série que eu estou precisando terminar de assistir, eu vou para casa, outro dia eu marco com ele, né, ou então assim, cara, eu preciso ir para casa para estudar, estou vendo que aqui seria uma oportunidade, de repente poderia estar junto com o pessoal aqui, mas eu preciso ir para casa estudar, eu preciso fazer o meu trabalho, não vai dar tempo aqui de eu conversar, de eu bater um papo com essa pessoa. E a gente olha mais para os nossos próprios interesses do que para os dos outros. E aí esses são momentos em que a gente está obedecendo mais aos homens que somos nós do que a Deus, que fala para nós sermos testemunhas, para pregar a tempo e fora de tempo. Mas o que nós precisamos fazer é não obedecer aos homens, nem a nós mesmos, mas a Deus que diz, vai, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E outra coisa que a gente aprende com esse texto é que quando a gente entra na floresta, entra no deserto, sabendo para onde nós estamos indo, com o guia que é a Bíblia, né, com os nossos irmãos, com a célula, com os líderes, com as pessoas que também vão nos direcionando para o caminho certo, pedindo o enchimento do Espírito Santo, o avivamento. E a gente vai testemunhando, pregando, vivendo o Evangelho e vendo os sinais nos acompanhando. Aqueles sinais, os milagres que Pedro e Paulo e todos os apóstolos viviam, aquilo testificava que o que eles estavam pregando e testemunhando, de fato, era verdade. Era o resultado da providência e da bênção de Deus na vida deles que estavam cumprindo os propósitos dele. Você imagina, gente, a galera levando os doentes em camas, em maca, para o meio da rua,
para Pedro passar e a sombra dele projetar sobre as pessoas e eles serem curados. Vocês imaginam as pessoas pegando os lenços e os aventais de Paulo para poder colocar sobre as pessoas que estavam doentes, para eles serem curados também? Você imagina você estar lá no meio da prisão, os apóstolos, e aí vem um anjo, aparece, abre a porta milagrosamente, e você sai de lá sem ninguém ver. Que milagres são esses? Os milagres aconteciam, haviam conversões em massa, milhares de pessoas se convertendo. Pedro pregava, era uma espécie de roda viva, né? Milagre acontecia, pregação em massa, milagre acontecia, e assim ia. Só que quando aconteceu esse milagre lá na prisão, e eles foram libertos milagrosamente pelo anjo, o que o anjo falou para eles? Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida, ou seja, toda a mensagem de Jesus, toda a mensagem de Deus. Aquele milagre, aquela libertação sobrenatural, era para quê? Para que eles continuassem pregando, testemunhando. Então, os sinais acompanham aqueles que estão testemunhando, que estão cumprindo a missão. E o texto nos diz também que quando as autoridades foram lá na prisão para poder chamar os apóstolos para serem interrogados, chegaram lá e não tinha ninguém. E a Bíblia fala que eles ficaram perplexos de terem chegado lá e não terem visto ninguém, e ninguém sabia, ninguém viu eles saindo de lá. Sabe, o mundo vai ficar confuso, vai ficar perplexo, vai ficar atordoado, vendo aquilo que Deus faz na sua vida, as providências e os milagres dele na sua vida, quando você se coloca rumo ao propósito que ele tem para você. Após essa pregação de Pedro para as autoridades, falando de Jesus, que eles haviam matado Jesus, que eles haviam suspendido Jesus no madeiro, mas que ele tinha sido exaltado como príncipe e salvador, a Bíblia fala que aquelas pessoas ficaram furiosas, tentaram prendê-los, mas aí vem quem? Vem Gamaliel e fala, começa a discursar e fala: olha, meu conselho é, deixem essas pessoas em paz. Se o que eles estão fazendo for de Deus mesmo, vocês serão incapazes de impedi-los, pois estarão lutando contra Deus. Isso é providência de Deus. Não foi? Teve um milagre, ele sendo liberto da prisão com um anjo lá, milagrosamente, e teve a providência, através de uma pessoa comum. Olha, não prenda eles, deixa eles falarem, porque se for de Deus, vocês não vão poder impedir. Se não for de Deus, daqui a pouco isso vai acabar. Eu sei que você, provavelmente, tem muitos, e deve ter muitos sonhos, muitos planos para a sua vida, de mudar de colégio, de entrar numa faculdade, de terminar a faculdade, de entrar num emprego dos seus sonhos, de fazer um concurso público, de encontrar um namorado, uma namorada, de ter uma família, de casar, sonhos para a sua família ser restaurada. Você provavelmente tem muitos desejos de ser um jogador de futebol, um jogador de basquete, seja lá o que for. Você com certeza tem, e nós precisamos ter sonhos. E muitas vezes, durante a perseguição desse sonho, você vai ser tentado a deixar um pouquinho de lado o reino de Deus. Não, poxa, agora está entrando no vestibular, está no segundo semestre agora é reta final do colégio, ou da faculdade, ou do pré-vestibular, então é hora de eu parar tudo e me focar. Talvez para estudar para um concurso, talvez para juntar dinheiro para uma viagem, para alguma coisa assim. Diversas coisas vão fazer a gente tentar diminuir a nossa intensidade no cumprimento da missão, dos propósitos de Deus para nós. Mas sabe, os milagres e a providência de Deus, elas acompanharão aqueles que continuamente priorizam o reino de Deus. E é isso que faz com que seja possível continuar no caminho, continuar na floresta, continuar no deserto, rumo ao alvo. Por quê? Uma vez que a gente se lança para cumprir a obra, para cumprir o chamado, para de fato testemunhar, Deus vai provendo as nossas necessidades. Então, gente, não abra mão daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para você fazer, ou do testemunho, ou de você pregar, ou de você evangelizar, ou de você liderar uma célula, ou de você ajudar em algum outro ministério na igreja. Tenha certeza do cuidado de Deus na sua vida. É isso que vai manter a gente firme no caminho e não permitir que a gente ande em círculos. Às vezes a gente pode deixar de lado o reino de Deus e começar a correr, e quando a gente vai chegar lá na frente, a gente vai ver que a gente andou em círculos. Enquanto se você for caminhando,
cumprindo os propósitos de Deus, você vai chegar lá na frente e vai falar: Deus abriu as portas e permitiu que eu chegasse onde Ele queria que eu chegasse. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. E, gente, o resultado vai ser incrível. Não sei se vocês repararam num detalhe desse texto. Quando as autoridades estavam lá questionando os apóstolos, eles falaram assim: nós demos ordens expressas para vocês não falarem de Jesus, mas vocês encheram Jerusalém com sua doutrina. É incrível que debaixo de tanta perseguição, de tanto desafio, de tanta dificuldade, eles encheram Jerusalém com a doutrina de Cristo. Encheram aquela cidade com a mensagem do Evangelho. E sabe, a nossa Jerusalém, aqui, a Zona Sul, o Rio de Janeiro, a Zona Sul, o Rio de Janeiro podem ser cheios da doutrina de Deus, de Cristo, do Evangelho, mesmo com as dificuldades, mesmo com as perseguições, mesmo com as nossas limitações. É para isso que Deus tem chamado, para isso que Deus tem nos chamado, é para isso que Ele tem te capacitado, é para isso que Ele te colocou nesse colégio, nessa escola, é para isso que Ele te colocou nessa faculdade, nesse trabalho, para que você encha aquele lugar com a doutrina de Deus, com a mensagem do Evangelho. É por isso que você está no meio da sua família, no seu prédio, no meio dos seus amigos, para que você testemunhe e encha essas vidas com a mensagem do Evangelho. E a gente crê que Deus tem dado essa missão para nós, alcançarmos a Zona Sul, enchermos a Zona Sul com a mensagem do Evangelho, com a pregação da palavra, cumprindo ali a nossa missão de levar o reino para todas as pessoas, em todos os lugares. E, sabe, a gente está passando por um momento muito bacana de novas supervisões se multiplicando, outras sendo formadas. Recentemente, nós tivemos uma nova multiplicação na supervisão. O pastor Ebenezer multiplicou o Bernardo. Cadê o Bernardo? Está ali, o nosso mais novo supervisor da Rede Ponte. Nós temos novas supervisões que nós estamos planejando para multiplicar nesse segundo semestre. Por quê? Para que as pessoas, para que as células, para que os líderes possam ser melhor assessorados, melhor pastoreados, melhor acompanhados. E assim a nossa estratégia que Deus tem dado hoje, que são as células, elas continuem indo de vento em popa, cada vez alcançando mais e mais pessoas. Células têm se multiplicado, a última que se multiplicou foi a Clarissa. Clarissa está aí? Clarissa multiplicou na Júlia. Cadê a Júlia? É a da minha célula! E outras células estão aí planejando para multiplicar no segundo semestre. Quem está com planejamento? Qual célula aí está com planejamento de se multiplicar? Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eita, glória a Deus. Que a nossa célula acabou de multiplicar também, minha e da minha esposa. A gente multiplicou numa célula par. Nós éramos uma célula mista, agora somos uma célula par. Júlia lá como líder também. E é isso, nós estamos buscando multiplicar células para quê? Para que outros discípulos possam ser multiplicados. É por isso, para que a gente tenha mais uma casa recebendo uma célula, para que seja mais um lugar de receber a mensagem, de receber o testemunho do Evangelho, mais um lugar onde as pessoas podem ser convidadas para ouvirem a palavra. E assim a gente vai seguindo nessa estratégia que Deus tem nos dado das células. E aí a multiplicação da célula é só uma consequência da multiplicação de discípulos, de líderes, porque pessoas decidiram entrar na floresta, no deserto, rumo a um propósito, sem olhar para trás, sem andar em círculos. Então, nós continuamos com essa nossa estratégia das células, sabendo que cada um de nós, onde nós estamos, fora da célula, nós somos ali testemunhas, estamos ali intencionalmente amando as pessoas para que elas conheçam a Jesus, para que elas se aproximem da gente, para que a gente possa levar para a célula e trazer também para a igreja. Então, a gente vai continuar, sim, com esse foco. Células
e cada um de nós sendo um evangelista, uma testemunha, onde nós estamos. Mas, gente, em paralelo a isso, a nossa vida de testemunha, a nossa vida individual, onde nós estamos, as nossas células, nós cremos que Deus tem trazido para a gente uma nova ferramenta, uma nova estratégia. A mídia pode colocar o slide aí. E hoje nós queremos aproveitar para trazer para a nossa juventude, para a nossa Rede Ponte, para a nossa igreja, a estratégia das microcélulas. Uma gota de vida nas escolas, faculdades e empresas. Sabe, gente, nós vamos continuar, sim. Isso aqui não é para substituir as células, de jeito nenhum. Na verdade, é um reforço que Deus está trazendo para nós podermos cumprir ainda mais o nosso papel de testemunha, de discípulo, de multiplicador, de pregador do Evangelho, de ministro da reconciliação. Por quê? Por que o projeto das microcélulas nas universidades, nos colégios, escolas, cursinhos e empresas? Vocês sabem, melhor do que eu, que já saí do colégio e da faculdade, que a galera está perdida, que o mundo está pervertido, que a galera está alienada de Deus, dos valores da vida, que o pessoal perdeu o amor à vida, que o pessoal perdeu o amor à família, que o pessoal perdeu totalmente a reverência e o temor a Deus. É uma geração que está pervertida, e nós queremos, como testemunhas, levar a mensagem do Evangelho de Jesus, de paz, de vida, para essas pessoas. E também porque nós queremos, como a gente falou aqui durante toda a pregação, obedecer à ordem que Jesus nos deu. E qual que é o desafio que nós estamos lançando hoje? Que cada jovem, cada adolescente, cada adulto da Rede Ponte seja um agente de transformação para levar o reino de Deus ao seu local de estudo e trabalho de forma mais intencional ainda. E proporcionar com isso um ambiente de salvação, as pessoas conhecerem a Jesus, receberem a vida eterna, de terem relacionamentos saudáveis, de serem transformados ali por Jesus. E qual que vai ser a forma das microcélulas? A ideia é que seja organizado essa microcélula por 1 ou 2 jovens da Pibcopa, da igreja, da Rede Ponte, para convidar amigos não crentes para uma reunião semanal, uma reunião micro, para receberem uma gota ali do Evangelho, numa reunião, num encontro de 20 a 30 minutos, rapidinho. Onde vai acontecer, vai ter um louvor, para a gente louvar, adorar a Deus, Deus habita no meio dos louvores, vai ter um momento de 10 minutos, com uma reflexão rápida sobre algo evangelístico, algo que toque, algo que transforme, algo que inspire. E depois mais um momento, um períodozinho de 10 minutos de oração, aí juntando aí de 20 a 30 minutos. Aonde? No próprio local onde você estuda, seja numa sala que fica vazia, seja no pátio, seja na porta da escola, seja na porta da faculdade, seja lá no restaurante que tem dentro do colégio ou da faculdade, aonde for possível, você vai se reunir ali, talvez no intervalo entre uma aula e outra, 20 minutos, coisa rápida, não é para ninguém matar a aula não, tá? É para continuar, não é para ninguém atrasar no trabalho não. De repente, na hora do almoço ali, você tem um horário de almoço de meio-dia a 1, aí você almoça em 40 minutos e faz a microcélula em 20 minutos, com foco na evangelização. E aí, qual que é a estratégia? Eu ganho a pessoa para mim, eu levo ela eu falo de Jesus para ela, eu testemunho, eu prego, eu convido ela para participar da microcélula. A partir dali, eu posso levá-la, porque é muito mais fácil ela ir para a microcélula que está ali do lado dela, acabou a aula, ela está ali 20 minutinhos para poder estar com você, e aí depois você leva ela para a célula, depois ela já se converteu, depois ela vem para a igreja para fazer parte do nosso grande grupo aqui da igreja local. Esse é o formato que nós estamos planejando. Pode passar aí? Não está passando aqui? Eider? E aí, a igreja, nós aqui, a Rede Ponte, vai oferecer suporte para isso, tá? Se você fala assim, cara, mas como é que vai ser isso? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou aguentar? Nós vamos dar suporte como? Sugerindo ali o programa, o roteiro da reunião, auxiliando em alguma situação complicada, difícil que você venha a enfrentar, fornecendo as lições do estudo, da reflexão para ser dado ali,
material de divulgação, treinamento, capacitação e, se Deus permitir, futuramente, nós com isso fazermos impactos nos colégios, nas faculdades, nas empresas, alguma parceria com a universidade, com o colégio, para alguma palestra, alguma ação social, seja o que for que Deus permitir que a gente faça. Eu sei que já tem muita gente aqui que está envolvido com a salvação, com a evangelização do colégio, da faculdade, da sala, da turma, dos amigos, e aqui é mais uma ferramenta para isso. E aí, qual que é o nosso plano para iniciar? Porque é para iniciar logo. É para a gente, já que estamos começando o segundo semestre, o pessoal de colégio e faculdade ainda está de férias, mas daqui a pouco já vai voltar. A ideia é que a gente passe 2 semanas, ou até o início das aulas, orando e jejuando por esse propósito. Depois que começar as aulas, isso para quem está estudando, né? Para quem está no trabalho, não tem isso. 2 semanas para continuar orando, se relacionando com as pessoas, conhecendo os novos amigos, para quem vai entrar na universidade, estreitando os laços com aqueles que já são seus amigos e convidar essas pessoas para participar da microcélula. 2 semanas para isso e depois iniciar, começar, de forma simples, nada rebuscado, nada tão simples como a célula é, só que uma gota, 20 minutos. Se a célula dura 2 horas, aqui vai durar 1h30, 2 horas, aqui vai durar 20 minutos, 25 minutos. E com isso a gente quer desafiar você que está estudando, você que está trabalhando, a orar por isso. A falar, sim, eu quero assumir esse desafio, esse compromisso de poder utilizar mais essa estratégia para alcançar as pessoas onde eu estudo ou onde eu trabalho. O pessoal do louvor já pode vir. A gente... Um minuto? O louvor pode vir. Eu sou advogado há 29 anos. Sou criado em lar evangélico. Sou advogado trabalhista, fiquei advogado trabalhista 17 anos no mesmo escritório. E encontrava pessoas doentes, pessoas com ler, dort, pessoas que eram mandadas embora sem receber nada, que ficavam endividadas. E eu andava com a minha Bíblia e falava a vida inteira com eles. Fiquei 17 anos no mesmo escritório como advogado sênior. Nos 5 últimos anos, entrou um sobrinho do meu chefe e ele me via ou orando ou falando de Deus com as pessoas doentes e com as pessoas que eram amarguradas pelo trabalho porque foram mandadas embora. Ele foi no meu chefe e disse: olha, não dá porque ele está atrapalhando, porque ele está pregando e querendo converter as pessoas. Só que elas estavam chorando, endividadas e doentes. Então, eu orava, quando eles pediam, falava uma palavra. E o que aconteceu? Ele foi falar com o meu chefe que eu tinha que ser mandado embora, porque eu estava atrapalhando o serviço. Eu era o 2º melhor salário da Justiça do Trabalho, inteira do Rio de Janeiro. Tem um juiz do trabalho que é aqui dessa igreja, que testifica isso. Era o melhor escritório que tinha de reclamante. Tá? Meu chefe me chamou na sala e disse que eu teria que parar de falar de Cristo para as pessoas. E eu disse que isso eu não ia fazer, não. E não fiz. E ele disse que então não ia dar para continuar, porque eu estava atrapalhando. Eu falei assim, então não vai dar para continuar. E eu tinha ele, porque eu tinha 17 anos de trabalho, como um segundo pai, porque meu pai já tinha morrido. Mas o meu general, o general de vocês, que é Jesus, vem em primeiro lugar, foi o que eu falei para ele. Então, que ele fizesse o que ele achasse melhor. E ele continuou dizendo que não dava para continuar. E eu falei para ele, eu fico tranquilo, porque eu sou justificado, e eu sei que o senhor vai ser justo, porque eu fui justificado primeiro. Eu fiquei 2 anos desempregado. Passei o pão, mas passei com Jesus. Hoje, eu tenho o meu próprio escritório, e eu continuo falando de Jesus para as pessoas, e não vou parar. Então, a profissão que vocês tiverem, aonde vocês estiverem, façam como Pedro, não como Jader, não. Façam como ensinado na palavra. Não tem quem ter medo quem anda com Jesus, não. Eu tive no chão, no solo, tive que me arrastar.
mas não deixei de estar com Cristo. Foi muito difícil. Fiquei endividado, perdi tudo que tinha. Não tem problema, não. Agora, eu tenho o meu próprio escritório. Eu faço o meu próprio horário. Eu posso ficar com os meus filhos no dia que eu quiser, porque ninguém me controla. Só Ele. Amém. É isso, né? Pregar a tempo e fora do tempo, e fora de tempo, sabendo que Deus vai nos abençoar, né? E, gente, a gente está falando de uma coisa aqui que a gente já tem vivido, as microcélulas. Nós abrimos há 1 mês e meio aqui na igreja a microcélula dos funcionários da igreja. E a gente tem se reunido toda semana, na quinta-feira, às 3h da tarde, de 3 a 3h25, a 3h30. Vocês estão vendo aí os funcionários da igreja, que muitos de vocês conhecem. E a gente já teve aniversário, comemoração de aniversário. A gente teve um almoço essa semana com o pessoal da célula, da microcélula. E a gente já tem visto Deus agindo na vida das pessoas. E as pessoas falando, poxa, está muito legal, é muito bacana, por que a gente não começou a fazer isso antes? Eu estou aqui trabalhando nessa igreja há 20 anos e a gente nunca fez nada parecido. Tem sido uma bênção e nós cremos que Deus vai transformar todas essas pessoas que estão participando dessa microcélula e como tem sido abençoador para a gente também, que está ali ajudando, participando, dando estudo. A gente já tem visto coisas que a gente pode aperfeiçoar e a gente vai aproveitar também essa experiência para poder ajudar e abençoar quem entender que, cara, é para mim, eu vou fazer, eu vou chegar nesse segundo semestre, eu vou fazer uma microcélula na minha faculdade, no meu trabalho, no meu colégio, na minha escola. E eu queria, enquanto a gente canta, queria convidar você que de repente já falou assim, cara, eu vou fazer, eu vou abrir essa microcélula. Queria convidar você para vir aqui na frente e a gente orar junto aqui, depois do louvor. E a gente já pode ir cantando. E também você que de repente não sabe ainda se vai abrir ou não, que você quer orar, quer pensar sobre isso, quer pedir a direção de Deus, que você venha aqui também para a gente poder orar junto ao final por isso. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti, eu me rendo. Enche-me casa e do teu amor, sacia meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim.
Todo mundo que veio, chega aqui mais à frente. Vem aqui, vamos ficar aqui bem na frente para a gente orar junto. Olha, gente, quantos somos aqui? Olha quantas pessoas vão ser impactadas nesse segundo semestre, através das microcélulas, recebendo a palavra semana após semana. O que Deus pode fazer através disso? Nós queremos a Zona Sul, nós queremos o Rio de Janeiro, nós queremos o mundo. Deus tem trazido estratégias para a gente. E está aqui um povo, uma juventude que se levantou para isso. Com certeza nós temos pessoas aqui que são do mesmo colégio e aí vão se juntar para poder fazer esse grupo, né? E um ajudar o outro, ou da mesma faculdade, ou do mesmo emprego, da mesma empresa. E a gente vai junto abrir essas células. Nós vamos mandar essa semana um formulário para os grupos das células. Quem não estiver no grupo pode falar direto com a gente vai mandar, para que cada um de vocês preencha com as informações ali de qual é o colégio, qual é a faculdade, o trabalho, e a gente vai marcar o telefone, o nome, e a gente vai marcar um encontro para a gente dar as instruções para isso, para a gente fazer o lançamento. Mas começou hoje, aquele período de oração ali, de 2, 3 semanas até começarem as aulas, começou hoje, tá? Então você já pode se envolver nesse período de oração e jejum por esse propósito. Deus, muito obrigado por essas vidas que estão aqui, Pai. Deus, porque entenderam do Senhor. Deus, que querem dizer sim para o testemunho, sim para o chamado, sim para a missão. Deus, eu creio que também aqueles que estão no banco também estão dizendo sim para o chamado, para o fato de que o Senhor nos chamou para testemunhar. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem levantado essa igreja para falar: eu decido servir, eu decidi servir e eu vou servir. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos impulsionado a crer, a dar um passo de fé, saber que o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é quem nos sustenta e é o Senhor quem vai, através de milagres e de providências, permitir que a gente chegue até o final dessa jornada. Deus, nós estamos aqui consagrando essas pessoas, esses jovens, esses adolescentes, todos nós, ao Senhor, Deus, para esse trabalho de irmos para as faculdades, colégios, cursinhos, empresas e abrirmos essa nova frente missionária, Pai, esse novo projeto missionário das microcélulas. Pai, nós clamamos, Deus, nos dê os nossos colégios, nos dê as nossas faculdades, as nossas turmas, as nossas empresas, Senhor. Nós queremos ver, Pai, essas pessoas que sentam do nosso lado 4, 6, 8, 10 horas por dia se rendendo ao Senhor. Nós queremos ver, Pai. Deus, por favor, nós queremos chegar daqui a alguns meses, semanas, final do ano e falar: Deus, que bênção, olha o que o Senhor fez através desse projeto missionário. Pai, permita-nos ver e principalmente nos dê a capacidade de obedecermos, de nos mantermos firmes, de nos mantermos fiéis, resistentes, mesmo se vier o temporal, mesmo se vier o desânimo. Nós queremos ir rumo ao propósito que o Senhor tem para nós. Deus, nós consagramos os nossos colégios, faculdades e empresas ao Senhor. Aqueles locais são locais do Senhor, ó Pai, locais santos, Deus. Nós queremos ver as pessoas ali se rendendo, se convertendo. Nós queremos ver um avivamento, Pai. Nós clamamos pelo avivamento nos locais de trabalho e estudos nossos, Senhor. Nós queremos ver ali as pessoas em massa se convertendo. Nós queremos ver ali acontecendo arrependimento e perdão e mudança de vida. Nós queremos ver ali, Senhor, transformação social acontecendo, porque onde o Senhor traz avivamento, o Senhor traz arrependimento, perdão, conversão e transformação de toda uma sociedade. Nos usa, Senhor, e nós clamamos, nós precisamos do Espírito Santo que já está em nós, que Ele continue nos enchendo e nos capacitando. Vem, Espírito Santo, vem, nos enche, nos capacita, nos unja, nos revista de poder, de autoridade, de coragem, para irmos e pregarmos a Tua palavra e batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também aproveitamos, Senhor, para mais uma vez colocarmos todas as nossas células diante do Senhor, os nossos líderes em treinamento, os integrantes das células, Pai. Ali é um local de evangelismo, ali é um local de testemunho, ali é um local de expansão do Seu reino, Pai. É local também de pastoreio, de cuidado, Deus, de amizade, Pai, mas que tudo isso sirva para alcançarmos outras pessoas para o Senhor. Ó Deus, é isso que nós te pedimos, Deus, reconhecendo a nossa pequenez, como nós somos frágeis e pequenos, mas no Senhor nós somos fortes, Pai.
nos livra de uma coisa que pode nos atrapalhar, o mau testemunho, Senhor, o pecado. Deus, livra-nos disso, que todos ali onde nós estamos diariamente nos reconheça, Pai, também pela nossa santidade, pelo nosso viver correto, Deus, e que nenhum de nós se envergonhe se porventura cair, se porventura ou pecar, Deus, porque o Senhor é o nosso advogado fiel e o Senhor nos levanta, Pai. Mas o que nós queremos ver, sim, o que nós queremos mesmo é dizer não para o pecado. Deus, nos santifica, nos purifica, Deus, nos consagramos o nosso corpo ao Senhor, Deus, para sermos sacrifícios vivos, santos, puros, agradáveis diante do Senhor, para impactar a nossa geração. Deus, que nós cumpramos o propósito que o Senhor tem para a nossa geração antes da nossa morte, Pai. Em nome de Jesus, amém.